Reportagem especial. A primeira iniciativa com a intenção de conceder férias a quem trabalhava no setor privado brasileiro está completando um século neste mês. Nesses 100 anos, a legislação sobre esse descanso anual remunerado avançou e muito. Para entender as mudanças ao longo dessa trajetória, o repórter Rossini Gomes preparou uma reportagem especial. Confira. Ah, férias! Ao pé da letra, ela é fria, os dias em que se suspendem os trabalhos. Como sinônimo, evolui para pausa, licença, ócio. Agora, na boca de quem trabalha, a descrição ganha sentimento. Descanso. Descanso. Não tem outra palavra, é descanso. Férias é pra isso, pra você descansar. Viajar, ficar com a família. Praia. Descanso. Descanso e sossego. Férias é sinônimo de lazer, de felicidade, né? São 100 anos. O primeiro passo rumo à concessão de férias no país a quem trabalhava em empresa privada foi dado em 1925. A intenção era ampliar o que em 1889 já era concedido a quem atuava em alguns setores do governo. O decreto 4.982 veio na véspera de Natal de 1925, na então capital do país, Rio de Janeiro. O presidente Arthur Bernardes autorizava o Estado brasileiro a criar o regulamento. A cada ano, o trabalhador teria direito a 15 dias de férias, sem prejuízo no salário. Mas um detalhe, valia somente para as pessoas que atuavam no comércio, na indústria ou em bancos. Divina Andréa, bancária há 35 anos, nem sabia que o direito dela às férias foi garantido há um século. Não sabia. Foram os primeiros a serem contemplados com 15 dias de férias. Eu acho que é pela característica, desses três segmentos, tanto comércio, indústria e banco, são atividades bastante estressantes, que exigem muito do trabalhador. O decreto beneficiava também empregados de todas as seções das empresas jornalísticas. Determinava que a concessão poderia ser feita de uma só vez ou parceladamente e estabelecia multa aos infratores de até 2 milhões de réis. 10 meses depois, em outubro de 1926, um novo decreto regulamentou as regras para a concessão do benefício. Qualquer trabalhador urbano com no mínimo 12 meses na mesma empresa passou a ter direito a 15 dias de férias. Além disso, esse repouso remunerado foi ampliado para outras categorias. O psicólogo e tesoureiro do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal, Rafael Oliveira, diz que as férias garantem uma necessidade humana. As pessoas geralmente ou saem para viajar com a família, ou elas saem para fazer algum hobby específico, ou elas se dedicam a alguma atividade específica, ou simplesmente ficam em casa assistindo série, porque elas estão descansando. Se o período for usado para viajar, são necessários planejamento e antecedência, o que também tem a ver com um dos direitos relacionados às férias conquistados ao longo desses 100 anos. A legislação referente às férias está em vários artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, que unificou e ampliou os direitos trabalhistas. A CLT foi criada em 1943 por meio de um decreto-lei assinado pelo então presidente Getúlio Vargas. De lá para cá, houve várias atualizações. Uma delas, por exemplo, diz que a empresa não pode demitir durante as férias, exceto em situações muito específicas, porque o contrato de trabalho fica suspenso. E tem ainda muitas outras regras, como por exemplo, a partir do final da década de 1970, todo empregado passou a ter direito às férias após 1 ano de trabalho e o período de descanso aumentou para 30 dias. O trabalhador passou a poder vender até 1/3 do período de férias, é o chamado abono pecuniário. Em 2017, estabeleceu-se a possibilidade de dividir o descanso em até 3 períodos, contanto que um deles não seja menor do que 14 dias e os outros 2 não sejam inferiores a 5 dias. Além disso, é proibido começar as férias 2 dias antes de feriado ou do descanso semanal remunerado. E o pagamento da remuneração das férias deve ser acrescido de 1/3 do valor do salário bruto.
Isso começou a valer a partir da Constituição Federal de 1988. Mas, em 2022, o Supremo Tribunal Federal invalidou a súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, que obrigava a empresa a pagar o valor até 2 dias antes do início do descanso, e dobrado se desrespeitasse esse prazo, como explica o ministro do TST, Augusto César. O Supremo Tribunal Federal entendeu que isso não era mera interpretação, que era, na verdade, a criação de uma obrigação jurídica não prevista em lei, entendeu que era inconstitucional por isso, e nós simplesmente cumprimos o que decide o Supremo Tribunal Federal. Se o empregador não cumpre, ele vai incorrer numa infração administrativa, mas no processo judicial, se isso chegar à nossa apreciação hoje, do Poder Judiciário, nós não determinamos que se paguem novamente aquelas férias. O desrespeito aos direitos envolvendo férias é frequente. Somente no ano passado, a Justiça do Trabalho recebeu nas 3 instâncias 244.410 processos relacionados ao tema. O ministro Augusto César lamenta. É uma pena porque nós temos a lei é clara, né, a respeito da concessão anual das férias, e o que falta é que se cumpra a jurisprudência. E é exatamente esse direito centenário que a bancária Divina Andréa faz questão de ver garantido. Todos os trabalhadores merecem férias.